Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Campanassi. Eu tenho um projeto que é Conversando Direito. Hoje a gente vai ter a participação aqui do professor Rafael Pimenta. Ele vai falar sobre a reforma trabalhista. O professor Rafael acaba de entrar na live. A Lani. Lani é uma excelente contadora, minha contadora inclusive, né, Lani? Deixa eu convidar o Rafael. Me ladear. Olha, o Erasmo, a Daniele. Meu amigo. Fala, professor. Me escutando? Fala aí, Rodrigo, beleza? Sempre bem, ao seu lado, melhor é impossível, né? Aqui, se você quiser que eu coloque o fone, você me avisa, tá? Você tá de fone, né? Eu fico de fone. Não, mas tá tudo bem. Deixa eu só te explicar, Rafael, com relação ao que a gente tem hoje, né? E o meu projeto. Então, eu tenho um projeto que chama Colégio de Carreira, que é um outro Instagram que está, inclusive, aqui. Normalmente, às segundas, às quartas e às sextas, eu falo alguma coisa sobre persuasão. E desde esse período de coronavírus, a gente trouxe uma ideia de conversando direito. Então, inicialmente, durante 2 semanas, às segundas, às quartas e às sextas, às 6 horas da tarde, eu trabalhava aqui, fazendo lives, com o professor Anderson, que eu acho que foi do seu período lá da faculdade, professor de Direito Constitucional, Direito Administrativo. Inclusive, hoje ele vai fazer uma live sobre Grande amigo. AI-5. Um grande amigo. E a partir dessa semana eu tomei um outro rumo nesse Conversando Direito. Eu estou convidando outras pessoas para poder trazer outros pontos de vista, né? Para todo mundo que tem interesse nessas matérias, todo mundo que gosta desse tipo de conteúdo. Então, você hoje é o segundo passo dessa nova empreitada. Ontem eu entrevistei aqui o Igor, que é do Partido Novo, então ele trouxe uma visão empresarial, uma visão política muito legal, mas é uma visão diferente da sua visão. Então, eu acho que uma casando com a outra vai ser sensacional, até que é um movimento dialético, né, um movimento racional. Então, eu queria te agradecer, Rafael, que foi meu professor, além de ter sido meu professor, você já foi meu parceiro em um processo, né? Então, que a gente trabalhou e tal. Mas, acima de tudo, é um cara super humano e que sempre me deu apoio. Né? Eu lembro quando eu era presidente do DA, você dava muitas dicas no DA. Bom, então vamos começar, só para que a gente não perca muito tempo. Aqui é limitado no máximo 1 hora, tá, professor? Então, Tranquilo, dá pra é, gente falar até cansar, eu não é? com certeza. E o protagonista é sempre você, né? Eu vou fazer diferente do que eu faço nos outros. No final, eu normalmente indico um livro. Hoje eu vou indicar já no começo, que é o Discurso da Servidão Voluntária, do Etienne Laboissy. Ele faz uma análise, ele é mais ou menos da época do século XVI. Então, ele era um pensador, morreu muito novo. E esse Etienne Laboissy, ele faz uma análise por que as pessoas respeitam, né, algumas autoridades. Uma coisa sou eu, você me respeitar enquanto que eu sou, né? Às vezes eu sou mais forte que você. 2 pessoas, 3, 4, tudo bem, podem me respeitar porque eu posso ser mais forte. Mas quando você fala 100, 1000, 1 milhão de pessoas, por que 1 milhão de pessoas temem, muitas das vezes, uma autoridade só, né? E às vezes então ele faz uma discussão, é um livro muito pequenininho, é muito legal. E eu tenho uma indicação de um Paciente, filme. Hã? eu estou discutindo isso com os meus alunos na faculdade, lá na Docton, Uhum. exatamente isso que você está falando. A mesma coisa que você está falando. Eu vou pegar essa sugestão sua de leitura, vou ler para ver se eu indico para eles, porque a discussão toda, eu acho que as pessoas do lado de fora do direito não entendem bem, mas dentro do direito devem entender justamente isso que você está dizendo. É a importância da gente perceber as relações sociais e os limites nelas. Uhum. Isso é muito complicado, muito complexo, porque a gente tem a vontade de chutar o balde, né? Chutar a lata. E
derrubar as coisas, mas tem um sistema que você trabalha dentro dele, como a Constituição e outras regras, que são importantes para caramba a pessoa poder compreender, até para poder perceber como fazer isso que você está dizendo. Sim. Como construir coisas novas, como criar novas situações, né? Através do debate. Então, se você pegar um outro livro que também recomendo, que é do Robert Cialdini, que ele fala das armas da persuasão, ele fala de 6 gatilhos mentais, de 6, né, estopins para uma ação. Um deles é a reciprocidade. Então, em compensação a isso que você está me dando, esse prazer de estar contigo nessa live, se você quiser, for da vontade, a gente pode marcar um dia, e pode ser até online, não tem problema, e eu dou uma palestra para os seus alunos, ou sobre persuasão, ou sobre esse movimento dialético, ou diferença de persuasão, argumento, dialético, eu acho que é muito legal. E eu te faço um pedido, porque agora me parece que você trabalha com direito constitucional, né, na faculdade. Inicia Não, um estou trabalho lá. trabalhando com teoria do direito, no Teoria começo do do curso. direito. Nossa, melhor ainda. Posso fazer uma sugestão? Pode. Monte na sua faculdade, e se você quiser eu levo esse projeto, que é um projeto que eu levei para a Universidade Federal de Juiz de Fora, e hoje eu sou o responsável desse projeto lá na Federal. É um projeto que eu comecei, na verdade, que eu levei para uma outra instituição que eu trabalhei há um tempo atrás, só que depois acabou que o projeto morreu, que é a Sociedade de Debates. Depois, um dia a gente vai trabalhar, e aí eu te convido simplesmente para poder explicar o que é uma Sociedade de Debates. Tá? E um outro projeto que você pode levar é da Câmara Estudantil, que eles montam uma espécie de câmara e eles vão discutindo sobre assuntos de relevância. Vou gostar de fazer os 3 projetos. Nós vamos fazer. Me dá asa que você vai ver, eu sou muito chato. Eu queria aqui agradecer a todo mundo que entrou, tá? A Lani, o Erasmo, quem mais? A Carol, a Maria Angélica e o professor Rafael caiu. Peraí. O Yuri, quem mais? O Luiz, o Carlo, todos vocês que entraram. Professor Rafael, sem maiores delongas, vamos começar a trabalhar o que a gente se propõe, que é justamente a nossa pauta de hoje é sobre os efeitos trabalhistas em tempo do coronavírus. Na verdade, o que eu quero é que você traga uma visão, não só uma visão jurídica, como advogado que você é, um excelente advogado, nessa área de direito do trabalho, direito previdenciário, mas também como alguém que foi candidato a senador pelo estado de Minas Gerais, alguém que tem uma visão política um pouco mais abrangente. Então eu queria que você explicasse, que você trouxesse a sua opinião com relação a esse problema que a gente está enfrentando, que de um lado eu enquanto empreendedor, e eu sou empreteca, eu sou empreendedor, eu estudo isso, né? Eu sou dono de um escritório, lá no meu escritório tem 6 pessoas que dependem de mim, e ao mesmo tempo, e claro que eu quero pagar pouco imposto, quero pagar poucos encargos trabalhistas, mas ao mesmo tempo, como advogado, como um operador do direito, eu sei do problema social que um lado é o empregado que precisa, outro lado é o empregador que não pode. Então, nessa balança, como que a gente vai trabalhar? Eu queria que você fizesse as suas considerações, antes, fazendo uma breve apresentação, e já pode entrar no tema. Olha, foi um prazer receber esse convite seu. Você me obriga, com esse convite, a entrar no mundo do Instagram. Entrei hoje, por sua causa. Já queria, estava pensando nisso com as minhas filhas aqui, começar a lidar nesse ambiente, porque acaba que, mesmo que a gente critique posturas equivocadas, atrasadas, que a gente vê toda hora em Facebook e internet, mas passou a ser o meio com que a gente se comunica com os outros do lado de fora de casa, né? Nesse tempo de isolamento, que a gente não sabe se vai durar 1 mês, 2, 3, 4. E o interessante é que uma porção de coisas vai mudar, se todo mundo sabe, com o fato da gente estar começando a utilizar esses tipos de sistema, né?
troço interessante demais. Mas o que eu queria comentar com você é o seguinte, a gente estava conversando antes aqui de iniciar a live. O problema que a sociedade brasileira está vivendo hoje, da questão da relação trabalhista, se eu dou mais importância para o posicionamento empresarial, ou se eu dou mais importância para a posição do empregado, acho que não é essa a discussão. Acho que a discussão do momento hoje, eu acho, e é isso que eu quero dizer para os seus amigos aí do grupo, que participarem aqui, eu acho que a questão ela faz parte de um projeto bem maior, que vem de uns 5 a 6 anos atrás, está sendo colocado em prática agora, escondido pela história da pandemia, está sendo colocado em prática agora um projeto de desmonte dos direitos trabalhistas, de desmonte dos direitos sociais, desmonte da atividade sindical, de toda a atividade que no nosso país sempre lutou pelos seus direitos. Então, se a gente ficar discutindo diretamente essa questão, o que resolve hoje, o que não resolve, a gente enxerga mal, a gente percebe mal. Sabe por quê, Rodrigo? Se a gente voltar em 2014, quando a Dilma foi reeleita, olha só, nós estamos falando de apenas 6 anos atrás. Mas as pessoas não querem mais falar dessas coisas. O Brasil estava em pleno emprego. A gente tinha portos e estaleiros em pleno funcionamento. O Brasil estava produzindo suas próprias sondas de petróleo. A Embraer estava 1.000 por hora, tanto que foi comprada posteriormente pela Boeing. E o pré-sal estava super bem. O Brasil hoje é a terceira maior reserva mundial de petróleo, só atrás da Venezuela e da Arábia Saudita. A gente tinha uma situação política no Brasil e econômica que era super boa, mas quando o governo resolve que o dinheiro do pré-sal ia para a educação e para a saúde, e a partição da política mineral, que eu não sei se você sabe, quando se tentou criar o Código Mineral Brasileiro novo, aí desandou. Desandou porque aí os banqueiros falaram, opa, não podemos deixar que as coisas vão para a mão do povo brasileiro. A Dilma caiu, para encurtar a história, o Temer entrou, ela caiu por causa da pedalada fiscal. 7 dias depois, a pedalada fiscal foi aprovada no Congresso Nacional como legítima, ou seja, ela era legítima, mas inventou-se um esquema, entra o Temer e faz a reforma trabalhista. Entre outras coisas que muitos sabem. Ao fazer a primeira reforma trabalhista, ele, por exemplo, corta o pescoço das verbas sindicais. Acabou o imposto sindical. Se acabou o imposto sindical, acabou toda a maneira como os sindicatos se sustentavam. Há 70 anos, critique-se ou não. Meta-se o pau na CLT, mas era assim que o movimento sindical vivia no Brasil desde sempre. Cortados os direitos trabalhistas, foi quebrado o direito sindical, você não tem quem reivindique direitos contra o governo central. E foi quebrando. Veio a reforma previdenciária, que é um desarranjo na vida brasileira, só que a população só vai perceber isso daqui 10, 15 anos, quando o grupo novo vai começar a aposentar, que agora nos próximos 5, aposenta quem estava perto de aposentar. Mas daí para frente é que a gente vai sentir o forte impacto que é essa reforma trabalhista. Impacto na cabeça de quem? Do povão. Se você reparar, Rodrigo, eu fiquei estarrecido com a fala do presidente da Caixa Econômica Federal ontem, na entrevista.
ele vira e fala o seguinte, que o governo percebeu que 25% da população brasileira até então era invisível, porque 50 milhões de brasileiros pediram os tais R$ 600. São os invisíveis, é o catador de papel, é a pessoa que vende picolé na rua, é o cara que vende churrasquinho, etc, etc. É o faxineiro, é o atendente, né? São as pessoas do mercado informal. Um quarto da população brasileira nessas condições, dito pelo presidente da Caixa Econômica Federal. Certo? Não é nenhum cidadão inventando história. Muito bem. Veja só. O Temer entra no governo, então desativa o pré-sal, desmonta o pré-sal para distribuir para as empresas dos Estados Unidos, desmonta a Petrobras, foi quebrando as partes dela, como muitos sabem, faz a quebra do direito trabalhista e do direito sindical. Bom, mas até então, a coisa tomava um rumo que você falava, pô, mas isso é coisa do PMDB, porque o Temer era do MDB. Só que entra o Bolsonaro e a administração Paulo Guedes, que a gente sabe que a administração desse governo não é do Bolsonaro, é do Paulo Guedes. Porque o Bolsonaro já disse meia dúzia de vezes, eu ouvi na televisão, o Bolsonaro dizendo que ele não entende nada de economia, que quem entende é o Paulo Guedes. Então eu não estou forçando barra de nada aqui. Ele fala isso no debate, inclusive, da Rede Globo, quando ele foi, antes da facada, antes dos problemas, ele falou que quem seria a voz seria o Paulo Guedes. Agora, eu gostaria até, aproveitando, antes de você continuar, até para fazer uma observação, porque eu tenho um tio que é economista e no início do ano, por coincidência, a gente até discutiu numa provável crise mundial. A gente não imaginaria que seria em razão desse vírus. E ele é professor da UNB, é um dos maiores economistas que tem no mundo, inclusive, né? Para você ter uma ideia, o cara tem 9 PhDs. Então, assim, é um cara que eu tenho profunda admiração. E eu estava conversando com esse meu tio e ele fez um alerta, né? Porque ele conhece, inclusive, o Paulo Guedes. A grande questão é que a mentalidade do Paulo Guedes, e depois veio se confirmar, a mentalidade do Paulo Guedes não é uma mentalidade de alguém que tem uma experiência produtiva na economia. A mentalidade dele é de um investidor de bolsa de valores. Ele é um economista formado, só que ele é mais investidor em bolsa. Ele começou com isso, ele não tem uma visão acadêmica. Sim, mas o que o banqueiro e o cara do mercado de capitais faz? Ele joga com dinheiro. Por isso que a gente viu até novembro a Bolsa de Valores arrebentando, batendo todos os recordes. Por quê? Porque a política adotada até então, por mais que parecesse que seria para a retomada da economia, eu cansei de falar isso para empresários, amigos meus, na verdade era uma política voltada para fins da Bolsa de Valores, para injetar dinheiro nesse ponto. Inclusive, hoje, para que você veja, a taxa Selic chegar a 4,5%, que é uma coisa que nunca chegou no mundo, e não conseguir estimular a venda, o comércio, a produção interna, isso é um absurdo. Como que pode acontecer? Então, a gente tem que fazer uma análise mais profunda, mas eu queria voltar a palavra para você, porque eu acho que é extremamente importante isso. Pois é, veja bem, por que eu achei super legal você me convidar? Tem uns colegas da faculdade aqui, uns alunos da faculdade. O Torres, é o Pedro. O Pedro chegou, o Carlos também participou. Bom, mas também vou confessar que não divulguei para os meus alunos, porque eu não sei como funciona esse tipo de... Esquenta não. Eu estou gostando do papo. Vamos voltar para o papo que estava bom. Nas próximas que a gente fizer, a gente vai divulgando para a gente ir ampliando esse grupo. Mas o que eu acho legal a gente não deixar de perceber? É que é um esquema
político, econômico, financeiro, que não é do governo do Bolsonaro, não é do Paulo Guedes. Ele supera o Temer. Sabe onde ele vai, Rodrigo? Ele vai em quem derrubou a Dilma. Percebam, colegas que estão aí. Ele vai em quem derrubou a Dilma. Se então nós formos ver, isso vai lá em antes de 14. 14 ela foi reeleita. E por que ela foi reeleita? Porque o governo, naquele momento, estava... Não é o governo, o país, a economia do país estava muito bem. Não havia problemas econômicos no país, mas é por conta disso, da boa condução econômica que o país tinha, é que começaram a solapar, etc, etc, etc. Mas onde eu quero chegar aqui nessa prosa com vocês? É que, então, aí vem a pandemia. Tá, vem a pandemia. O que o Paulo Guedes... Bom, o que o Paulo Guedes e o Bolsonaro estão falando há 3 meses? Não existe pandemia, não vamos atrapalhar a economia. O Bolsonaro falou ontem, algumas pessoas vão morrer mesmo. Isso é normal. Na ignorância da cabeça dele, certo? Numa cabeça obtusa como ele tem, isso pode sim acontecer na cabeça dele. As pessoas podem morrer, é normal. Mas, quando eu quero pôr dinheiro para segurar as empresas, o que os dois propuseram, Rodrigo? Eles propuseram os salários serem interrompidos por 4 meses. Os contratos de trabalho serem interrompidos por 4 meses nessa MP da carteira verde e amarela. É um assinte ao trabalhador brasileiro, ao trabalhador pobre do Brasil. É uma maldade que se está tentando fazer. Aí o que acaba acontecendo? O Congresso corta a iniciativa, ele queria pagar, os colegas aí podem lembrar, ele queria pagar 3 parcelas de R$ 200, o Congresso jogou para 1.200, aí o Paulo Guedes veio correndo e fechou o acordo por 3 de 600. E o que então... Bom, em contrapartida... Bom, aí o povão, o governo descobre que 25% da população precisa das 3 parcelas de 600 pratas. Ele descobre que ele não podia fazer a suspensão dos contratos de trabalho, que ele ia matar o povo de fome dentro de casa. Não podia mandar o povo para a rua para trabalhar, como ele está forçando a barra esses dias aí, e espero que não consiga. Para fazer o quê? Para resolver o problema das empresas. Muito bem, Rodrigo, deixa eu te chamar a atenção para um troço aqui. E os colegas que estão aí. Repare as notícias. As notícias estão dizendo, repararam que tem uma semana que o governo liberou 1 trilhão para os bancos repassarem verbas para as empresas segurarem as barras agora nesse período. E o que os empresários estão dizendo, Rodrigo? Você que é um cara que advoga na área empresarial, o que a Fiesp está reclamando, a Associação Comercial do país inteiro está reclamando? Os bancos não estão liberando dinheiro. Não estão liberando dinheiro porque as pessoas não estão provando que elas podem pagar, mas é economia de guerra. Não é para encher bolso de banqueiro que o governo liberou 1 trilhão. Ele liberou 1 trilhão através dos bancos, porque o banco é um sistema público. É um serviço público, liberado à iniciativa privada para utilizar. Resultado, estão retendo dinheiro para quê? No bolso deles, vai ficar para eles. Os bancos vão receber 1 trilhão nesses dias e as empresas vão ficar a ver navios. Eu te pergunto, o governo não dá um pio sobre isso, Rodrigo? Fala aí. Não dá um pio sobre isso. Ninguém fala nada.
O empresário está participar. reclamando no Jornal da Globo e da Bandeirantes, e o Paulo Guedes, ó. Eu queria só participar também para fazer um alerta para quem está assistindo e quem vai assistir depois essa live, que ela fica disponibilizada aqui por 24 horas, Rafael. É o seguinte, que esse auxílio, inclusive dos R$600, a gente tem que fazer uma visão um pouco maior. Por quê? O auxílio dos R$600 ao empregado, porque você já fez o destaque da liberação do dinheiro aos bancos. E obviamente que o banco vai reter, porque o banco também não sabe até quando ele vai ter que pagar o funcionário sem estar trabalhando. E segundo, agora esse auxílio de R$600 para o trabalhador, né, que é o necessitado para o cara não morrer de fome. Só que existe uma outra que é a medida, né, a medida provisória da redução do salário, da jornada de trabalho. Na verdade, aquilo dali foi um estratagema, aquilo dali foi uma jogada. Por quê? Porque automaticamente, um mês você ainda consegue... Na verdade, as empresas no Brasil, segundo uma estimativa, elas suportam 28 dias paradas. Passou disso, elas já não têm condições de pagar. Isso no Brasil. Qual que é a grande questão? Um mês parado, automaticamente, ia gerar desemprego. Iria, como de fato vai ocorrer e já está ocorrendo, muitas pessoas sendo mandadas embora. Só que a grande questão e aconteceria, a gente sabe que isso acontece no Brasil, que é aquele tipo de fraude, olha, você me manda embora e eu continuo trabalhando enquanto estou recebendo seguro-desemprego. Essas pessoas que tinham um vínculo trabalhista, muitos empresários, não todos, mas muitos empresários iriam mandar embora, essas pessoas continuariam trabalhando informalmente para eles, só que elas começariam a receber o seguro-desemprego. Ou efetivamente ia mandar embora e as pessoas iriam receber o seguro-desemprego. Entre receber o seguro-desemprego na totalidade e receber proporcionalmente, o que eles fizeram? Olha, a gente vai liberar um dinheiro aqui, que a gente vai pagar uma parte para vocês. Na verdade, o que eles estão fazendo olha, eu reconheço que, né, numa redução básica, né, o máximo que pode reduzir 30%, 70%, não é isso? Numa redução de 70%,